No dia seguinte ao culto, o irmão que havia orado por Mateus recebeu um telefonema ainda cedo. Era a mãe do jovem com a voz embargada, mas cheia de uma alegria que só quem experimenta o poder de Deus pode entender. Ela contou que após o culto, Mateus sentiu uma melhora tão grande que conseguiu respirar sem a ajuda do oxigênio suplementar pela primeira vez em meses. Os médicos que sempre haviam sido tão cautelosos, ficaram surpresos com a estabilidade dos sinais vitais dele. Mas o que mais impressionou foi o que aconteceu quando ele chegou em casa. Mateus, que antes mal conseguia se levantar da cama sem sentir falta de ar, pediu para ir até a sala e se ajoelhar ao lado da mesa da família. Ali, com lágrimas nos olhos, ele começou a agradecer a Deus não só pela cura, mas pela paciência que o Senhor lhe dera durante todo aquele tempo de prova. Ele lembrou de como, nas noites mais difíceis, quando a dor no peito parecia insuportável, ele repetia baixinho os salmos que havia decorado nos cultos de doutrina. Mesmo quando eu não via saída, Senhor, o Senhor me sustentou, disse ele, com a voz firme, enquanto a família chorava ao seu lado. Os irmãos da congregação, ao saberem da notícia, não perderam tempo. Naquela mesma semana, organizaram um culto de ação de graças na casa de Mateus. Não foi um ajuntamento grande, apenas alguns irmãos mais próximos, mas a presença do Espírito Santo foi tão forte que muitos sentiram o mesmo consolo que Mateus havia recebido. Um dos anciãos, homem de poucas palavras mas de muita oração, levantou-se e disse: Irmãos, isto não é só a cura de um jovem, é um sinal de que Deus ainda opera como nos dias dos apóstolos. Não precisamos de sinais grandiosos, nem de coisas que o mundo chama de milagre. Basta um coração quebre e uma fé simples como a de uma criança. E foi assim que Mateus começou a dar o seu testemunho em outros cultos. Ele não falava com palavras bonitas ou preparadas, mas com a sinceridade de quem havia passado pelo vale da sombra da morte e visto a mão de Deus o livrar. Em uma dessas oportunidades, uma irmã da congregação, que há anos lutava contra uma doença nos rins, aproximou-se dele após o culto e pediu: Irmão, o Senhor pode orar por mim também? Mateus, sem hesitar, colocou as mãos sobre a cabeça dela e orou com a mesma fé que havia recebido. Não foi uma oração longa, mas cheia de convicção. Senhor, assim como o Senhor me tocou, toque também esta irmã. Não olhe para a nossa fraqueza, mas para a tua misericórdia. Dias depois, aquela irmã voltou ao culto com um exame nas mãos. Os médicos não conseguiram explicar, mas a função dos seus rins havia melhorado significativamente. Ela não estava completamente curada, mas a dor havia diminuído, e ela sentia forças para continuar confiante no cuidado de Deus. Não sei se vou ficar boa logo, ela disse aos irmãos, mas sei que o Senhor não me desamparou. E isso já é suficiente. Enquanto isso, a vida de Mateus começou a mudar de outras formas. Antes ele era um jovem quieto, que ia aos cultos mas pouco participava. Agora sentia um desejo forte de servir. Começou a ajudar na limpeza do salão de cultos, a visitar os enfermos com os irmãos mais velhos, e até aprender a tocar alguns hinos no violão, para animar as reuniões de jovens. Sua mãe contava que às vezes o via acordado de madrugada, ajoelhado ao lado da cama, orando não só por si mesmo, mas pelos irmãos da congregação, pelos obreiros, pelos que ainda não conheciam a verdade. Um domingo, durante o culto de doutrina, o obreiro que estava ministrando falou sobre a importância da perseverança na oração. Ele leu a passagem de Lucas 18, sobre a viúva que não cessava de clamar ao juiz até ser atendida. Então, olhando para Mateus, que estava sentado na primeira fileira, disse: Irmãos, este jovem aqui é uma prova viva de que Deus ouve o clamor dos seus filhos. Ele não desistiu, mesmo quando as circunstâncias diziam que não havia esperança. E hoje nós vemos o resultado da sua fé. Mateus baixou a cabeça, envergonhado com a atenção, mas sentia uma paz no coração que nenhuma palavra humana poderia descrever. Com o tempo, os médicos confirmaram o que todos já sabiam. A atresia pulmonar de Mateus havia regressido de forma inexplicável. Os vasos que antes estavam quase completamente obstruídos agora permitiam a passagem do sangue com normalidade. Os especialistas disseram que era um caso raro, quase um milagre médico. Mas Mateus e sua família sabiam a verdade, não era a medicina, nem a sorte, nem o acaso. Era a mão do Deus vivo, que ouve as orações dos seus servos fiéis. E assim o testemunho de Mateus se espalhou não só na sua congregação, mas em outras regiões onde a obra do Senhor é feita com simplicidade e verdade. Muitos que ouviram sua história sentiram seus corações aquecidos, lembrando que Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda consola, ainda responde às orações daqueles que o buscam em espírito e em verdade.
Em uma das últimas vezes que Mateus deu seu testemunho, ele terminou dizendo: Irmãos, eu não sei por que Deus me escolheu para esta bênção. Não sou melhor do que ninguém, não tenho mais fé do que vocês. Mas uma coisa eu sei, se o Senhor fez isto por mim, Ele pode fazer por qualquer um que confiar nele. Não desistam de orar, não desistam de crer, porque Deus é fiel, e Ele não nos deixa sozinhos. E assim, entre lágrimas de gratidão e corações cheios de esperança, os irmãos cantaram o hino 42, Grande é a tua fidelidade, lembrando que, assim como foi com Mateus, Deus continua a operar maravilhas entre os seus, não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Testemunho CCB, jovem curou atresia pulmonar no culto, Congregação Cristã no Brasil. Continuação, detalhes, diálogos e o cotidiano de fé que seguiu o milagre. O impacto do testemunho, corações transformados. As palavras de Mateus ecoaram não apenas naquele salão de cultos, mas atravessaram fronteiras, chegando a congregações distantes por meio de cartas, telefonemas e, mais recentemente, através de irmãos que compartilhavam a história em reuniões de oração. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, a irmã Maria das Dores, uma senhora de 72 anos que há décadas lutava contra uma doença renal, ouviu o relato durante uma visita de um obreiro que passava pela região. Ela, que já havia se conformado com a ideia de que sua cura só viria no céu, sentiu algo reacender dentro de si. Se Deus curou aquele jovem, por que não pode me curar também? Murmurou ela enquanto suas mãos trêmulas seguiam as páginas da Bíblia aberta em Tiago 5, 14, 15. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela pediu ao seu filho, um cooperador da obra, que chamasse os presbíteros para ungir-lhe com óleo. Não foi uma decisão fácil. Muitos na família temiam que ela se frustrasse, mas a irmã Maria insistiu. Se Deus não quiser, eu aceito. Mas se for da sua vontade, eu quero crer como aquele rapaz creu. 3 semanas depois, em um culto de domingo à tarde, enquanto o coro entoava o hino, Confia no Senhor, ela sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Os exames médicos que vieram depois confirmaram o que seu coração já sabia. Seus rins, antes comprometidos, estavam funcionando normalmente. O médico, um homem cético, apenas balançou a cabeça e disse: Isso não tem explicação científica. Mas se foi a fé de vocês, então continuem nela. Mateus, a vida após o milagre. Para Mateus, os dias que se seguiram à sua cura foram um turbilhão de emoções. De início, ele lutou com a ideia de que agora era uma espécie de exemplo vivo para os irmãos. Em uma manhã, enquanto ajudava seu pai a consertar o telhado da casa, ele confessou: Pai, às vezes sinto medo. E se as pessoas esperarem demais de mim? E se eu tropeçar? Seu pai, um homem de poucas palavras mas de profunda sabedoria espiritual, parou de martelar e olhou para o filho com seriedade. Filho, ninguém é perfeito. Nem mesmo os que Deus usa para fazer milagres. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes e mesmo assim foi usado para pregar no Pentecostes. Deus não te escolheu porque você é forte. Ele te escolheu porque Ele é forte. Agora, o que você vai fazer com essa bênção? Essa conversa marcou Mateus. Ele começou a entender que sua cura não era apenas para ele, mas para glorificar a Deus e fortalecer a fé dos outros. Passou a visitar hospitais, sempre acompanhado de um obreiro para orar pelos doentes. Em uma dessas visitas conheceu o pequeno Davi, um menino de 7 anos com leucemia. A mãe do garoto, uma irmã recém-convertida, chorava enquanto segurava a mão do filho. Irmão Mateus, o senhor acha que Deus pode curar meu filho como curou o Senhor? Perguntou ela com a voz embargada. Mateus não hesitou. Ajoelhou-se ao lado da cama, colocou a mão na cabeça do menino e orou com uma fé que só quem já experimentou o poder de Deus poderia ter. Não houve cura instantânea naquela hora, mas algo mudou. Davi, que antes só falava de dor, começou a sorrir e a pedir para ir aos cultos. 4 meses depois, os médicos declararam sua remissão. A mãe do menino, em lágrimas, testificou: Não foi a medicina. Foi Deus. Foi a oração daquele jovem que creu por mim quando eu já não tinha mais forças. A reação da comunidade médica e os desafios da fé. Nem todos receberam o testemunho de Mateus com alegria. Seu cardiologista, Dr. Renato, um homem respeitado na cidade, inicialmente tentou descreditar o caso, atribuindo a melhora a um erro de diagnóstico ou a uma remissão espontânea rara. Mas quando Mateus levou os exames antigos e os novos lado a lado, o médico ficou em silêncio por longos minutos. Isso não faz sentido, admitiu ele finalmente. Eu já vi muitas coisas, mas nada assim. Mateus, em vez de argumentar, simplesmente sorriu e disse: Doutor, eu não peço que o Senhor acredite em mim. Peço que o Senhor acredite em Deus. Ele pode fazer muito mais do que imaginamos.
O médico nunca se converteu, mas parou de ridicularizar a fé dos pacientes que mencionavam suas crenças. Em uma ocasião, ele até permitiu que Mateus orasse por uma enfermeira da equipe que sofria de enxaquecas crônicas. A mulher, que não era da igreja, ficou curada na mesma hora. O Dr. Renato não teve coragem de negar o que viu, mas limitou-se a dizer: bem, a mente humana é poderosa. Para Mateus, porém, não se tratava de poder da mente. Era o poder do Deus que responde à fé. O cotidiano na congregação, fé em ação. Enquanto o testemunho de Mateus se espalhava, a vida na congregação local continuou com sua rotina de simplicidade e devoção. As irmãs se reuniam às terças-feiras para costurar roupas para os necessitados, enquanto os irmãos mais velhos ensinavam as crianças a ler a Bíblia. Em uma dessas tardes, a irmã Clara, uma professora aposentada, contou às crianças a história de Mateus. Crianças, Deus não mudou, disse ela, enquanto pequenas mãos folheavam Bíblias gastas. Ele ainda faz milagres hoje, assim como fez nos tempos de Jesus. Uma das meninas, a pequena Ana, de 9 anos, levantou a mão com uma pergunta que deixou todos em silêncio. Mas, tia, e se a gente pedir algo e Deus não responder? A irmã Clara sorriu e pegou a mão da menina. Ah, minha filha, Deus sempre responde. Às vezes ele diz sim, às vezes espere, e às vezes eu tenho algo melhor para você. Mas ele nunca nos abandona. Essa lição ficou gravada no coração de Ana. Anos depois, quando ela mesma passou por uma prova difícil, a perda de sua mãe em um acidente, foi essa memória que a sustentou. Ela não entendeu por que Deus permitiu aquilo, mas confiou que ele tinha um propósito. Provas e persistência, quando a fé é testada. Nem todos os casos terminaram em cura imediata. O irmão João, um cooperador dedicado, sofria há anos com uma doença degenerativa nos ossos. Ele orava, jejuava, e os irmãos ungiam-no com óleo repetidas vezes, mas sua condição só piorava. Alguns murmuravam: por que Deus cura-os e não outros? João, porém, nunca duvidou. Em um culto, enquanto mal conseguia se levantar do banco, ele disse com voz firme: mesmo que Deus não me cure aqui, ele já me curou da morte eterna. Se for da sua vontade que eu fique doente, eu o louvarei do mesmo jeito. Sua fé comoveu a congregação. E então, em um domingo comum, enquanto o coro cantava "Quão grande é o nosso Deus", João sentiu suas pernas fortalecerem. Ele se levantou, primeiro com dificuldade, depois com mais firmeza, até que, aos olhos de todos, começou a andar sem dor. Os irmãos choraram e João, com lágrimas nos olhos, disse: Deus não se atrasa. Ele sabe a hora certa. O culto de ação de graças, um mar de lágrimas e louvor. 6 meses após a cura de Mateus, a congregação organizou um culto especial de ação de graças. Irmãos de cidades vizinhas vieram participar. O salão, que normalmente comportava 200 pessoas, ficou lotado com mais de 400. Muitos traziam fotos de exames, relatórios médicos, muletas e remédios que não precisavam mais usar. Mateus, agora com uma maturidade espiritual que surpreendia até os mais velhos, subiu ao púlpito não com orgulho, mas com humildade. Ele olhou para a multidão e disse: Irmãos, hoje não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar de Jesus. Porque se não fosse ele, eu não estaria de pé. Se não fosse ele, muitos aqui ainda estariam doentes, tristes, perdidos. Mas Deus é bom. Mesmo quando não entendemos, ele é bom. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher no fundo do salão levantou-se. Era a irmã Rosa, que há 15 anos não falava com a igreja depois que seu filho faleceu em um acidente. Ela havia chegado naquele dia apenas por curiosidade, mas ao ouvir Mateus, seu coração se quebrou. Eu culpei a Deus pela morte do meu filho, confessou ela, entre soluços. Mas hoje eu vejo que ele nunca me abandonou. Eu é que me afastei. Os irmãos a rodearam, orando por ela. Não houve milagre físico naquele momento, mas houve reconciliação. E para Deus, um coração restaurado é um milagre ainda maior. A fé que se multiplica, novas gerações. O impacto do testemunho de Mateus não se limitou aos adultos. Os jovens da congregação, muitos dos quais lutavam com dúvidas sobre a fé em um mundo cada vez mais secular, começaram a se aproximar mais de Deus. Em um acampamento juvenil, um dos rapazes, o irmão Lucas, compartilhou: Antes, eu achava que essas coisas de milagre eram só histórias. Mas depois de ver o Mateus, eu entendi, Deus é real. E Ele quer usar a gente também. Isso levou a um avivamento entre os jovens. Eles passaram a se reunir para orar pelas escolas, pelos amigos não convertidos, e até pelos pais que haviam se afastado da igreja. Em uma dessas reuniões, a irmã Júlia, uma adolescente de 16 anos, teve uma visão durante a oração. Ela viu um anjo segurar as mãos de seu pai, que há anos bebia e maltratava a família.
Naquela mesma noite, seu pai, sem explicação, jogou todas as garrafas fora e foi ao culto pela primeira vez em uma década. Não sei o que aconteceu, mas algo mudou dentro de mim, disse ele com a voz embargada. Os jovens entenderam então que a fé não era apenas para gente grande. Deus podia usar até eles para transformar vidas. O legado de um milagre, fé que persiste. Anos se passaram. Mateus, agora um cooperador dedicado, continua a compartilhar seu testemunho, não com o entusiasmo impulsivo da juventude, mas com a convicção serena de quem sabe que Deus é fiel. Ele casou-se com a irmã Sara, uma moça que também experimentou a fidelidade de Deus quando foi curada de uma depressão profunda após anos de oração. Juntos, eles lideram um grupo de apoio para famílias que passam por provas de saúde, sempre lembrando: Deus não prometeu que não teríamos sormes, mas prometeu que estaria no barco conosco. E assim, a história de Mateus não é apenas sobre uma cura física. É sobre uma fé que se fortalece nas provas, sobre uma igreja que não desiste de crer, e sobre um Deus que mesmo nos silêncios está agindo. Porque no final, como cantam os irmãos no hino 42, grande é a tua fidelidade, ó Deus meu Pai. Não há sombra de mudança em ti.